Olá pessoal, estamos mais uma vez aí falando da palavra de Deus, palavra que cura, palavra que liberta, palavra que transforma. E hoje nós vamos falar sobre Jonas, o missionário Jonas. O missionário Jonas foi um homem fujão, um homem que Deus designou, determinou e deu uma ordem a ele e ele tentou fugir daquilo que Deus tinha ordenado. E vamos ver o que fala o texto, o que fala sobre a palavra, sobre este homem, o porquê, dessa fugida dele, porque ocasionou, fez isso um homem que era para profetizar sobre a cidade de Nínive, e este homem foi para Tarso. Então o texto vai dizer assim, no capítulo 1 de Jonas, diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarse, e descendo a Jope um navio, e ia para Tarse. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarse diante da face do Senhor. Queridos, estamos aí diante dessa passagem. Nós vemos que Jonas, Deus falou algo e determinou para ele, e ele seguiu o outro caminho, outro trajeto. Ou seja, desobedeceu a ordem direta de Deus, a palavra de Deus. Jonas é um profeta de Deus, e o profeta ele tem o seu propósito, ou seja, obedecer à voz de Deus, à vontade de Deus. E não foi diferente agora com Jonas. Deus deu uma ordem direta a ele para ir para Nínive, pregar aquele povo, aquela nação, mais de 120 mil homens, fora mulheres e crianças, E o texto vai dizer também que ele agora pega a passagem, paga a sua passagem, entra numa embarcação em Jope, no porto, e vai para Tarso, Mas Deus deu a ordem para ele ir para Nínive. Então ele faz o contrário que Deus ordena e fala para ele. Mas vemos no trajeto, no caminho, quando Deus tem um propósito na vida de um homem, vemos também que havia um propósito também sobre tudo isso. Jonas desobedeceu a Deus? Desobedeceu. Mas nessa desobediência, no meio do caminho, nós vemos que Deus salvou vida. Deus trouxe a sua existência, ao seu conhecimento, alguns homens que o desconhecia. E como você sabe disso? E como nós falamos disso? A Bíblia vai falar que agora a embarcação onde estava Jonas estava no porão, escondia, tinha desobedecido a ordem direta de Deus. A Bíblia vai falar agora que também Deus manda agora um grande vento, uma tempestade sobre aquele mar, e começou aquela embarcação e a pique, ou seja, quase a afundar. Os marinheiros que ali estavam, os homens que ali estavam, começaram a clamar cada um ao seu Deus. Então, existiam homens clamando e orando e pedindo a deuses pagãos da época. Existiam várias crenças, seitas, religiões, e certamente aqueles marinheiros não tinham conhecimento de Deus. E vamos ver agora, através de Jonas, como esses homens vieram conhecer a Deus. Então a Bíblia fala que cada um começou a orar ao seu Deus para ver se passava aquela tempestade. E todos clamaram e viu que nada tinha acontecido. Começaram a desfazer os seus bens, jogar, lançar ao mar, para aliviar o peso, a carga que estava sobre o navio. E agora eles, ao descer no porão, vê lá Jonas no porão e perguntam: homens, ou seja, o que faz aqui? Estamos quase afundando. Clama ao seu Deus para que nós venhamos sair dessa situação do seu Deus. Todos clamaram, só falta você para sairmos dessa situação. E Jonas agora fala que o causador disso tudo era ele, porque ele foi desobediente a Deus. Então, rapidamente eles subiram
até o convés e disse, o que faremos? Vamos lançar sorte. Lançaram ali sorte, né, e confirmaram esse mal feito, esse pesadelo era causado por Jonas. E Jonas falou assim, olha, faça o seguinte, me lança no mar, me lança ao mar, que tudo isso vai cessar, tudo isso vai acabar. Jonas era o profeta. Então, se ele estava falando ainda, ele tinha certeza que se isso acontecesse, o mar calmaria. Ele conhecia, sabia que Deus poderia fazer todas essas coisas. Agora a Bíblia vai falar que conheceram a Deus da seguinte forma. Quando eles lançaram Jonas ao mar, tudo cessou, o mar se acalmou e o barco começou a ir tranquilamente. E eles reconheceram que verdadeiramente o Deus de Jonas era um Deus criador dos céus e da terra e tinha o poder sobre os mares, sobre as tempestades, sobre tudo. Então ali eu vejo nesta obra missionária, mesmo com a desobediência de Jonas, eu vejo Deus salvando essas vidas, Deus mostrando que eles clamavam a tantos outros deuses pagãos, mas não clamavam ao Deus verdadeiro, o Deus dos hebreus, o Deus de Israel. E nós vemos agora que depois muitos ali se converteram, muitos ali se agora reconheceram um Deus a qual eles nunca tinham clamado antes, agora passam a clamar, e agora Deus faz uma obra na vida desses homens desse maneiro. Mas nós vemos agora o seu caminho, mas como? Deus agora manda um grande peixe, e esse peixe engole Jonas, leva Jonas para o fundo, pelas profundezas, né? E ele lá está enrolado nas algas marinhas que estava dentro do peixe, e lá por 3 dias e 3 noites ele passou, e lá ele clamou a Deus. E quando Jonas clamou a Deus, ele reconheceu que ali ele ia morrer, ali seria o seu fim, e só através do clamor a Deus que Deus poderia mudar o quadro, a situação dele. Ele clamou a Deus. E quando ele levantou o clamor em oração a Deus, Deus direcionou o peixe, o grande peixe, à praia de Nínive, e lá o peixe cuspiu. Deus deu a ordem ao peixe para cuspir, para lançar fora, para vomitar Jonas na praia. E o percurso da praia à cidade era a caminhada de 3 dias. E a Bíblia fala que agora Jonas, ao chegar na cidade, ele apregou a palavra de Deus para o arrependimento, e Deus ia destruir aquela cidade. E o povo achou boa aquela palavra e começou a se vestir do menor ao maior de pano de saco, até chegar ao conhecimento do rei. E quando chegou ao conhecimento do rei de Nínive, ele também fez a mesma coisa. Ele se humilhou, ele tirou as suas vestes reais e se vestiu de pano de saco e se assentou no meio das cinzas. Ou seja, todo orgulho, toda arrogância, tudo que havia naquele rei foi jogado por terra, e ele reconheceu, aleluia, a misericórdia e a bondade de Deus de enviar aquele profeta até a cidade para avisar. Queridos, nós vemos que eram 120 mil homens que haviam naquela cidade, fora crianças e mulheres, que não eram contados, aleluia, pelos judeus. Nós vemos que a Bíblia não há essa contagem, mas ele só conta o homem, mas fala sobre 120 mil homens que havia naquela cidade. Então era muito. E vemos que depois disso, o profeta, de ter pregado a palavra de Deus, mesmo contra a vontade dele, mas a pregou porque sabia da misericórdia de Deus. Ele se afastou da cidade e ficou observando. Ele fez uma cabana. E depois, no sol, ao entardecer, Deus germinar uma buboeira, ela cresceu, fez a sombra, né, para Jonas, e ele se alegrou com aquela buboeira e ficou ali.
Mas no ciclo, vindo no dia seguinte, e Jonas reclamou, né? Se lamentou pela morte daquela boboeira. Ele não tinha plantado, não tinha semeado, não tinha nada, mas estava preocupado com a morte de uma planta e não se preocupava com uma cidade. Deus agora fala: Jonas, se você está preocupado com essa boboeira, com isso que você não plantou, uma coisa perecível, não podia eu ter a misericórdia de salvar uma cidade com mais de 120 mil homens, que não sabe discernir, que está na sua ignorância, não sabe discernir entre a mão direita e a esquerda? Queridos, Deus tem misericórdia. Aleluia. Eu não sei a você, profeta de Deus, se Deus tem te dado uma ordem, independente de qual for a ordem, faça o ir de Deus, a vontade de Deus. Não seja um profeta fujão, mas faça aquilo que Deus determinou e falou ao seu coração. Pregue a palavra. Não importa quem doer, não importa a distância. Pregue a palavra de Deus. Se Deus te deu uma ordem, pregue a palavra e tenha uma vida de vitória. Às vezes você está preocupado com tão poucas coisas que perecem, mas não está preocupado com almas e vidas que estão perecendo e precisando da palavra de Deus. Então, querido, que Deus continue te abençoando, te guardando. Então, seja você um profeta de Deus e pregue a palavra e deixe que Deus tenha misericórdia dessa nação, desse povo, e Deus te abençoe e te guarde. Aqui está mais uma palavra de Deus para o seu coração. Eu sou Eduardo Ribeiro, aleluia. E nesse canal você pode aí embaixo se inscrever nesse canal, dar um likezinho, um joinha, fazer um comentário, compartilhar com seu amigo, tá? Com quem você quiser, nas suas redes sociais, e que essa palavra possa de encontro a esses profetas, a essas vidas, a todos vocês que estão assistindo esse vídeo. Graça e paz, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Nos ajude aí a divulgar esse evangelho, a palavra de Deus, em nome de Jesus. Oremos. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer nesta hora por estarmos falando da tua palavra, do teu amor. Abençoe, Pai, milhões e milhões e milhares de vidas que estão conosco nesta rede social, neste canal, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, amigo. Deus te abençoe.